Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Dinho Frango oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Uma consolidação nas eleições dos Estados Unidos. Kamala Harris se torna favorita para enfrentar Donald Trump na corrida eleitoral americana. A equipe de Harris diz que ela arrecadou 81 milhões de dólares para a campanha nas 24 horas desde a desistência de Joe Biden. Você vai ver quem são os cotados para vice caso Kamala seja confirmada candidata. Na Bahia, um homem é preso após confessar ter matado uma criança de 8 anos encontrada em cima de um saco de materiais de construção. Deslizamento de terra deixa quase 150 mortos na Etiópia. Veja os destaques do bloco de política do JM. E em Paris, atletas consagrados de todo mundo chegam para a disputa dos Jogos Olímpicos 2024. Agora no Jornal Mundial. Nos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris se consolidou na segunda-feira como a grande favorita para enfrentar Donald Trump como candidata democrata nas eleições de novembro, acrescentando um novo apoio fundamental dentro do partido e um recorde de arrecadação de fundos em 24 horas. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, consolidou a sua posição como favorita para enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro. Na segunda-feira, a equipe de Harris informou que ela arrecadou 81 milhões de dólares para a campanha nas 24 horas, desde que Joe Biden desistiu da corrida à reeleição e apoiou a vice-presidente. Trata-se de contribuições feitas por pequenos doadores e, segundo o comunicado, é a maior arrecadação de fundos realizada em um dia por um candidato em toda a história dos Estados Unidos. Harris, de 59 anos, também continuou obtendo respaldos importantes do partido. Pelo menos 7 governadores já a apoiaram, alguns deles considerados potenciais adversários, como os da Califórnia, Michigan, Illinois e Wisconsin. Também na segunda-feira se uniu a ela uma democrata muito influente, a ex-presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que afirmou ter total confiança em Kamala para levar os democratas à vitória nas eleições de 5 de novembro. A vice-presidente não mencionou as eleições no seu primeiro discurso desde domingo, proferido na Casa Branca, enquanto Biden se recupera da Covid-19 fora de Washington. Em vez disso, Harris elogiou a honestidade e integridade de Biden. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched. O legado de conquistas de Joe Biden nos últimos 3 anos é incomparável na história moderna. Em um mandato, ele já superou o legado da maioria dos presidentes que cumpriram 2 mandatos. In one term, he has already surpassed the legacy of most presidents who have served 2 terms in office. Em apenas 8 dias, a corrida à Casa Branca conheceu 2 grandes reviravoltas históricas que abalaram as eleições. Primeiro, a tentativa de assassinato de Donald Trump em 13 de julho e depois a retirada no domingo de Joe Biden, que foi obrigado a deixar de lado suas aspirações à reeleição pela pressão das dúvidas sobre sua saúde. Os democratas devem eleger oficialmente seu candidato na convenção que será realizada em Chicago a partir de 19 de agosto. Mas é possível que antes dessa data, Harris obtenha todo o apoio necessário para a candidatura. A escolha de quem pode ser o vice na chapa de Harris, caso ela seja escolhida para ser candidata do Partido Democrata, estão sendo cotados. Veja na reportagem de Caio Teles. Kamala Harris ainda não foi indicada oficialmente pelo Partido Democrata como candidata presidencial às eleições de novembro após a desistência de Joe Biden, mas com o vice-presidente ganhando cada vez mais apoio, tudo indica que a nomeação é só questão de tempo. Na noite de segunda-feira, dia 22, ela obteve apoio do número mínimo de delegados
para ser indicada candidata pelo Partido Democrata dos Estados Unidos. Segundo o levantamento da Associated Press, é uma grande arrecadação de doações. Agora a pergunta é: quem pode ser escolhido como companheiro da chapa? A decisão leva em conta muitas variáveis: influência no estado-chave para vencer as eleições, voto dos eleitores moderados ou das mulheres e outros. Segundo as agências de notícia e imprensa americana, esses são os nomes mais cotados entre os democratas para ser vice na chapa de Kamala Harris. Josh Shapiro, o governador da Pensilvânia, de 51 anos, ajudaria a levar os votos de seu estado para os democratas, um dos chamados estados pêndulo, que votam nos democratas ou nos republicanos, segundo o contexto que se deveram nas eleições. Mark Kelly, ex-militar e ex-astronauta. O senador de 60 anos é do Arizona, outro estado pêndulo, em que Joe Biden venceu Trump por pequena margem em 2020. Mark Kelly fez campanha a favor do controle de armas desde que sua esposa, a ex-congressista democrata Gabby Giffords, quase morreu em 2011 quando ela foi baleada a queima-roupa na cabeça. Andy Beshear, o governador de Kentucky, de 46 anos, foi reeleito em novembro do ano passado, fazendo campanha em defesa do direito ao aborto contra um candidato apoiado pelo Trump. O ex-presidente republicano, no entanto, ficou muito à frente de Joe Biden neste estado em 2016 e 2020, mas a figura moderada de Andy Beshear pode ajudar os democratas a ganhar em outros estados, onde o voto das classes média e trabalhadora branca é crucial. Os principais são Pensilvânia e Michigan. Roy Cooper, o governador da Carolina do Norte, de 67 anos, também comanda um estado pêndulo, onde Biden perdeu por Trump por apenas 1 ponto percentual em 2020. Eleito para cargos públicos neste estado de costas leste desde 1986, Roy Cooper é conhecido por nunca ter perdido uma eleição. A presença dele na chapa poderia convencer os centristas a votarem no partido. Pete Buttigieg, o secretário de Transporte dos Estados Unidos, construiu uma forte base de fãs entre os eleitores do Partido Democrata durante a sua disputa primária, que foi em 2020 contra Biden e Harris, vencendo a primeira convenção partidária do país em Iowa. Visto por um defensor polido das políticas de Biden, Buttigieg mais tarde apoiou o presidente e foi escolhido para integrar o gabinete de governo em 2021. O ex-prefeito de South Bend, Indiana, também tem laços profundos em Michigan, o estado crítico que pode democratas em novembro. J.B. Pritzker, o governador bilionário de Illinois, provou ser uma grande força no partido, usando seus próprios recursos financeiros para ajudar o esforço da campanha de Biden e para levantar a Convenção Nacional Democrata em Chicago no mês que vem. Enquanto Illinois se inclina fortalecer para o Partido Democrata, a vizinha Wisconsin é uma das maiores premiações na eleição de 2024. Gretchen Whitmer, a governadora de Michigan, tem uma base forte no estado, disputado acirradamente e atraiu a atenção de Biden em 2020, sendo avaliada como possível companheira da chapa antes de Biden escolher Kamala Harris. Ela foi uma das principais apoiadoras e porta-voz da candidatura de reeleição do presidente. Uma chapa, Harris-Whitmer, seria a primeira chapa exclusivamente feminina para um grande partido político nos Estados Unidos, um bônus potencial em uma eleição onde os direitos reprodutivos das mulheres são uma questão importante. Um deslizamento de terra de grandes proporções deixou quase 150 mortos na Etiópia.
O desastre já é o pior deste tipo registrado no país. Um deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas deixou muitas dezenas de mortos em uma área de difícil acesso no sul da Etiópia. O balanço de vítimas ainda é incerto e poucos sobreviventes foram encontrados no local até o momento. Este é o deslizamento de terra mais mortal registrado até agora na Etiópia, o segundo país mais populoso do continente africano, com 120 milhões de habitantes. Segundo a administração da região, a maior parte das vítimas morreu soterrada na segunda-feira, enquanto tentavam ajudar os moradores de uma casa afetada. O acidente ocorreu em uma área rural, montanhosa e de difícil acesso, a mais de 450 quilômetros ou 10 horas de carro de Addis Abeba, a capital da Etiópia. Fotos postadas nas redes sociais pelas autoridades mostram uma multidão no sopé de uma colina que praticamente desmoronou. Também aparecem pessoas tentando retirar corpos de uma espessa camada de argila avermelhada com pás, inchadas ou com as mãos. Esta região do sul da Etiópia é uma das mais afetadas pelas cheias de abril e maio durante a época das chuvas. O deslizamento de terra mais mortal da África ocorreu em 14 de agosto de 2017 em Freetown, capital de Serra Leoa, e deixou 1.141 mortos. Um homem foi preso após confessar ter matado uma criança de 8 anos encontrada em cima de um saco de materiais de construção em Salvador, na Bahia. A reportagem é de Rodrigo Jesus. Um vizinho foi preso após confessar ter matado a menina Aisha Vitória Santos da Silva, de 8 anos, nesta terça-feira, no bairro Pernambués, em Salvador. O corpo da vítima foi encontrado em cima de sacos com materiais de construção. Segundo a família de Aisha Vitória Santos da Silva, a menina estava desaparecida desde as 17 horas de segunda-feira. O corpo dela foi encontrado por um morador por volta das 4 da manhã desta terça, a cerca de 30 metros da casa onde ela morava com os pais e 4 irmãos, na Travessa São Jorge. O corpo de Aisha Vitória tinha marcas roxas nas pernas, costas, estava deitado de barriga para baixo e com a mão direita para trás. Após a confissão, os vizinhos de Aisha Vitória tentaram linchá-lo. Para evitar que o suspeito fosse agredido, policiais militares chegaram a dar tiros para cima na tentativa de dissipá-los. O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi levado pela polícia militar por volta das 11h45 aos gritos de assassino e vai morrer. A boneca de Aisha Vitória brincava antes do desaparecer foi encontrada atrás da geladeira na casa do suspeito. As sandálias da menina estavam em cima do telhado do imóvel. Uma vizinha relatou que o homem ofereceu na semana passada R$50 para a filha dela, mas o dinheiro foi devolvido quando ela descobriu. O corpo da menina foi levado para o Instituto Médico Legal por volta das 6h30. Pouco antes das 10, a comunidade recebeu reforço policial e o irmão mais velho de Aisha, que tem 16 anos, foi levado por policiais em uma viatura. O pai o acompanhou. A família da menina contou que chegou a procurar a delegacia para registrar o desaparecimento, mas foi orientada a voltar na unidade após 24 horas. O G1 entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda o posicionamento sobre a situação. O suspeito foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, onde está sendo interrogado. Os laudos do Departamento da Polícia Técnica vão auxiliar no esclarecimento da causa da morte. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento da vítima. A seguir, os destaques do bloco de política do JM. E a falta de segurança em um dos bairros de Fortaleza. Jornal Mundial é patrocinado por Dinho do Frango, os melhores ovos e frangos da cidade. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Hora
hora do bloco de política do JN. Caio Teles já está aqui para nos trazer as informações sobre os cenários eleitorais. Boa noite, Caio. Olá, Gabriel. Olá, Alice. Boa noite para vocês. Olha, agora começa o nosso bloco de política. Eu convido vocês a acompanhar agora o que temos para hoje. Em São Luís do Maranhão, o atual prefeito Eduardo Braide, do PSD, aparece à frente com uma boa margem de diferença na disputa pela prefeitura, com 39,7% de acordo com a pesquisa do Datafolha, que foi divulgada. Em seguida está o deputado federal Duarte Júnior, do PSB, com 20,6%. O prefeito de João Pessoa, na Paraíba, Cícero Lucena, do PP, pode se confirmar em outubro a sua reeleição. O pleito parece tranquilo para o atual mandatório, o atual prefeito, que soma 34% das intenções de votos no levantamento que foi divulgado ainda, da Certifica Consultoria. À frente do deputado federal Rui Carneiro, ele que é do Podemos, que aparece com 22% nas pesquisas. A pesquisa do Data Trends, a mais recente para a Prefeitura de Maceió, indica uma disputa aberta ainda. O atual prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, soma 39% contra 4% do deputado federal Rafael Brito, do MDB. Porém, 54% afirmaram ainda não ter decidido o seu voto. Em Aracaju, no Sergipe, a capital com mais mulheres pré-candidatas, a vereadora Emília Corrêa, do PL, aparece à frente da deputada federal Yara Moura, do MDB, de acordo com o levantamento feito por Real Time Big Data, que teve recentemente em junho. As duas somam 28% e 13% das intenções de votos, respectivamente. O levantamento de intenção de votos para a prefeitura da cidade, da capital de Goiânia, em Goiás, feito pelo Instituto Opção Pesquisas, mostra que boa parte dos eleitores da capital ainda desconhecem ou não se decidiram ainda os pré-candidatos apresentados. Na pesquisa espontânea, apenas 124 pessoas de 600 entrevistados se lembram do nome de políticos que formalizam as suas pré-candidaturas. Nesta modalidade de questionário, na qual não são apresentadas nomes, o pré-candidato Gustavo Gayer, do PL, Partido Liberal, é o mais lembrado, com 7,2% das intenções de votos. Adriana Arcossi, do PT, vem em segundo lugar, com 5,8%. Sandro Mabel, do União Brasil, está em terceiro, com 3,2%. Vanderlei Cardoso surge em quarto, com 2,3%. Rogério Cruz vem em quinto, com 2,2%. E outros políticos como Silvio Uves, do UB, e Gustavo Medanha, do MDB, foram lembrados, mas não devem concorrer a prefeito em 2024. O levantamento do Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira, mostra que o deputado federal delegado Helder Mauro, do Partido Liberal, PL, apoiado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL também, lidera com 30,7% das intenções de votos para a Prefeitura de Belém, no Pará. Em segundo lugar, vem o atual deputado estadual Igor Nomando, do MDB, candidato do governador Helder Barbalho, que também é do MDB, por isso apoio, que pontua com 18,2%. O atual prefeito da capital paraense é Edmilson Rodrigues, do PSOL, que conta com o apoio do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, aparece com 13,8% dos votos. Em seguida está o pré-candidato Tiago Araújo, também do Republicanos, ocupado ao quarto lugar na pesquisa, com 7,2% das intenções de votos. Jefferson Lima, do Podemos, Geraldo Everardo, do PRTB, 6,3%.
Wellington Macedo, PSTU 1%, Ítalo Abate 0,8%, ele que é do Novo. O deputado estadual Eduardo Botelho, do União Brasil, lidera a corrida pela Prefeitura de Cuiabá, com 34,5% das intenções de votos. Em segundo lugar, já aparece o deputado federal Abílio Bruni, do PL, com 22,8% das intenções de votos da modalidade estimada, quando é apresentada ao eleitor uma relação do candidato. A diferença entre Botelho e Abílio está em 11,7 pontos percentuais, e o deputado Lúdio Cabral, do PT, aparece também já em terceiro lugar na pesquisa, com 11,7%. Ele, em seguida, vem o deputado estadual Juca do Guaraná, do MDB, que tem 5,2%. O vice-prefeito José Roberto Estopa, do PV, tem 4,1% das intenções de votos. E, por último, na pesquisa, aparece o atual empresário Reginaldo Teixeira, ele que concorre pelo Novo, com 1,3% das pesquisas realizadas pela Percent Brasil. É isso, Gabriel, Alice, boa noite para vocês. Volto com vocês até amanhã. Obrigada, Caio, pelas suas informações. Boa noite, até amanhã. No bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza, moradores estão reclamando da falta de segurança após cenas de furtos e assaltos. Pedro Gabriel traz as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Gabriel. Que situação triste para os moradores, hein? Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está ao vivo aqui nessa região do bairro do Conjunto da Esperança, em Fortaleza. A gente está, para se situar melhor, nós estamos na Rua das Margaridas. Nós estamos aqui desde cedo, rodamos algumas ruas aqui, fizemos uma matéria mais cedo falando sobre a insegurança. Como você mesmo disse aí na hora de me chamar, a gente já registrou durante essa semana passada, a gente registrou vários casos de furtos, roubos e arrastões por essa região aqui do bairro do Conjunto Esperança, em Fortaleza. E a gente volta aqui, a gente voltou aqui de manhã, pra falar a verdade, a gente esteve aqui de manhã, tentamos conversar com os moradores, comerciantes da área, mas eles preferiram não gravar entrevista, com medo de sofrer represália dos elementos que vêm aterrorizando essa região de Fortaleza. Vale ressaltar que o bairro ele conta com um batalhão e uma delegacia de polícia militar, mas mesmo assim a insegurança ainda é pouca. Eu vou sair aqui na frente para a gente até mesmo falar sobre essa rua. A gente está aqui na Rua das Margaridas, mais à frente, Rua Eduardo Araújo. Foi naquela rua ali mais à frente, aonde o homem foi pego e roubando pela população. Ele estava tentando furtar uma moto, quando os moradores viram e correram para cima dele. Até lá a gente vê somente pessoas na calçada lá no finalzinho da rua. E isso mostra a insegurança nessa região do bairro do Conjunto Esperança, em Fortaleza. Como eu disse, eu estive aqui de manhã e preparei uma reportagem especial falando, não tão especial, por conta que a gente estava falando sobre os inúmeros roubos que estão acontecendo nessa região. Acompanha. São muitas as ações criminosas que são registradas na região do bairro do Conjunto Esperança e do bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza. São muitas as ações criminosas nessa região do bairro do Conjunto Esperança, Parque Santa Rosa, em Fortaleza. Nossa equipe esteve nessa região no último domingo, onde 2 ações criminosas foram registradas, em uma diferença de 2 horas de uma para a outra. Uma na Rua 109 e uma outra na Rua Setembrino. Segundo informações dos populares, além dessas 2 ações que foram filmadas por câmera de segurança, outras ações foram registradas e não filmadas por câmera de segurança, mas também feitas pelos mesmos elementos e também nessa região de Fortaleza. Uma das ações criminosas foi na Rua 109, no Conjunto Esperança, onde uma moto foi furtada. A outra ocorreu enquanto uma mulher chegava em casa, na Rua Setembrino, no Parque Santa Rosa. Ela foi abordada por 4 elementos que levaram os pertences dela. Segundo informações de moradores daquela região, vários arrastões e uma moto foi furtada pelos mesmos elementos a 2 quarteirões dali. Essa moradora fala em um comentário da página do bairro que já teve 2 aparelhos celulares roubados em menos de uma semana na Rua Setembrino. Já essa fala que os mesmos elementos
roubaram uma moto na rua Contorno Oeste, no Conjunto Esperança. É difícil conversar com os moradores e comerciantes dessa região de Fortaleza. Eles preferem não gravar entrevista para não sofrer represália dos elementos que vêm aterrorizando essa região. Segundo informações, todas as ações criminosas que foram realizadas no último domingo, todas elas foram feitas por 4 elementos, 2 em uma moto e 2 em outra moto. Segundo informações, outras ações criminosas foram realizadas também pelo mesmo grupo, mas não foram filmadas por câmeras de segurança. A gente tentou conversar com alguns moradores e comerciantes da região que preferiram não gravar a entrevista com medo de sofrer alguma represária desses elementos que vêm aterrorizando aqui a região do bairro do Conjunto Esperança, em Fortaleza. O bairro conta com um batalhão e uma delegacia, mas mesmo assim a insegurança vem tomando de conta dessa região de Fortaleza. Pois é, vocês acompanharam aí essa matéria que a gente preparou aqui mesmo nessa rua aqui de manhã. A gente esteve lá também na região do Conjunto Esperança, nas proximidades da rua Contorno Norte, Contorno Sul. A gente tentou conversar com os comerciantes daquela região, mas eles preferiram não gravar entrevista, não falar sobre os inúmeros roubos e furtos que acontecem nessa região de Fortaleza. A rua 109 foi uma das ruas que a gente registrou um furto de uma motocicleta lá no bairro do Conjunto Esperança. Como eu disse, o bairro conta com o batalhão de polícia militar e também conta com o 19º Distrito Policial. A delegacia que pertence aqui ao bairro do Conjunto Esperança em Fortaleza, mas mesmo assim com os inúmeros, mas mesmo assim com essa força aqui de segurança, podemos dizer assim, os assaltos vêm acontecendo constantemente aqui por essa região de Fortaleza. Como eu disse em uma reportagem que a gente fez, e com esses inúmeros assaltos, os moradores vão perdendo a vontade de ficar na calçada, de ficar ali batendo aquele velho papo como antigamente, voltar às suas origens. E aí as ruas ficam assim, com pouca movimentação de pessoas, como essa aqui, que é a Rua das Margaridas, onde nós estamos, no bairro do Parque Santa Rosa, em Fortaleza. Como eu disse, nós estamos ao vivo, e as ruas, né, podemos dizer assim, a maioria das ruas, elas ficam assim, com pouca movimentação. Eu volto para os estúdios da TV Mundial. É realmente uma situação muito triste. Muito obrigado aí, Gabriel, pelas suas informações. Até amanhã. Veja a seguir a previsão do tempo para todo o país. E os primeiros atletas começam a chegar para os Jogos Olímpicos em Paris. Jornal Mundial é patrocinado por Dinho do Frango, os melhores ovos e frangos da cidade. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. E Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser Diamante. Hora de sabermos da previsão do tempo para amanhã. Marcelo Marques traz agora as informações. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí para amanhã? Boa noite, Gabriel. Boa noite para Alice. Boa noite para você. Bom, a semana chega à metade com risco de temporais. Veja a previsão do tempo para amanhã. A presença de uma massa de ar seco favorece a baixa umidade relativa do ar em áreas do centro-oeste de São Paulo e de Minas Gerais. No sul, o dia segue com predomínio do sol e sem previsão de chuva para os 3 estados. Há possibilidade de amanhecer com nevoeiro na região central e metropolitana do Rio Grande do Sul, no nordeste catarinense e no centro-leste do Paraná. No sudeste, o tempo firme e predomínio de sol por toda a região. A presença de uma massa de ar seco favorece a baixa umidade relativa do ar em áreas do centro-oeste de São Paulo e de Minas Gerais, com índices inferiores a 30%. Há possibilidade de amanhecer com nevoeiro no leste paulista e no litoral sul fluminense, incluindo as capitais, mas não chove na região. No centro-oeste do país, a alta pressão favorece a manutenção do tempo estável. O dia segue com predomínio de sol e sem previsão de chuva por todos os estados, inclusive nas capitais. A presença do ar seco também influencia na baixa umidade relativa do ar, com índices inferiores a 20% na região.
Na região Nordeste, chuva mais concentrada no leste nordestino e no norte do Maranhão, acontecendo de forma isolada e passageira. Em Salvador, na Bahia, até o litoral de Sergipe, a chuva pode vir com mais intensidade e frequência ao longo do dia. Nas demais áreas da região, o tempo será firme, com predomínio de sol e calor. Além disso, a massa de ar seco posicionada sobre o continente poderá influenciar a baixa umidade relativa do ar nas áreas do interior nordestino. Na região norte, a chuva estará concentrada na metade do norte da região, na maioria das áreas acontecendo em forma de pancadas ao longo do dia. O destaque fica para Roraima, onde a chuva pode vir em forma de temporais com até forte intensidade. Nas demais áreas, o tempo será firme, com predomínio de sol e sem chance de chuva. Veremos agora as mínimas e máximas em algumas capitais do país para amanhã. Começando pelo sul, em Florianópolis, Santa Catarina, a mínima será de 14 graus e a máxima não passa de 21. Em São Paulo, a capital paulista terá a mínima de 13, máxima de 24 graus. No Rio de Janeiro, a capital maravilhosa terá a mínima de 14 graus e máxima podendo chegar aos 29. Em Salvador, na Bahia, a mínima será de 22 e máxima de 28. Em Cuiabá, no Mato Grosso, a mínima será de 20 graus e a máxima pode chegar aos 37. Já em Manaus, capital do Amazonas, a mínima será de 24 graus e a máxima podendo chegar aos 35. Uma boa noite a todos e até amanhã. Gabriel, Alice. Obrigado, Marcelo. Até amanhã. Novas estrelas do esporte mundial chegaram a Paris nesta segunda-feira para os Jogos Olímpicos. O evento terá início na sexta-feira com a cerimônia de abertura da competição. A Vila Olímpica, localizada em Seine-Saint-Denis, no subúrbio de Paris, vai ficando cada vez mais cheia. Nesta segunda-feira foi a vez de receber mais algumas estrelas do esporte mundial. Simone Biles, destaque da ginástica artística dos Estados Unidos, volta às Olimpíadas depois de tratar de sua saúde mental. A esportista teve que se retirar da final de Tóquio 2020 e de 4 finais individuais subsequentes para tratar do assunto. Recuperada e de volta às competições, Biles é novamente uma das favoritas a acumular medalhas nos Jogos Olímpicos. Os tenistas Andy Murray, do Reino Unido, e o espanhol Carlos Alcaraz também já estão presentes na Vila Olímpica. Murray conta com a experiência, já que vai disputar sua 5ª Olimpíada, enquanto Alcaraz é o mais novo fenômeno do tênis masculino mundial. A Vila dos Atletas conta com 82 prédios e 7.200 quartos, distribuídos em uma área de 300 mil metros quadrados, e tem a estimativa de receber 14.500 pessoas no auge dos Jogos. Ansioso para esses Jogos. Verdade, que comecem logo. O JM de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir a nossa página do Instagram. Boa noite, até amanhã. Boa noite para você, esperamos vocês aqui amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Autoescola Diamante, iluminando a vida no trânsito. Vem ser diamante. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. Dinho do Frango, os melhores frangos e ovos da cidade. E Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.